Viva, muito boa noite e seja bem-vindo ao debate político, caro telespectador. Entramos à sua tela sem pedir licença para lhe proporcionar o melhor do debate a nível nacional. Caro telespectador, nos honramos hoje por estar aqui, com grande sorte e com a força de Deus, porque infelizmente tivemos um atentado às nossas instalações e, por sorte mesmo, pela graça de Deus, que estamos aqui mais uma vez para lhe proporcionar este momento, comunicar consigo, trazer este debate, que é a nossa missão. No entanto, hoje é mais um dia de debate, pois partilharemos aqui nesse espaço o que teria acontecido na madrugada de ontem para hoje. Desconhecidos tentaram invadir e vandalizar as nossas instalações, mas graças a Deus e a forças e a intervenção de algumas pessoas conseguiram controlar o cenário e viemos aqui para trazer mais um debate político de diversos acontecimentos que marcam destaque na semana no nosso país. E para tal nós contamos aqui nos nossos estudos com os nossos painelistas convidados, a começar mesmo por Alves Mulungu. Alves Mulungu, boa noite, seja bem-vindo ao debate político. Boa noite, Supa. Saudação também aos meus colegas do painel, Camilo e Dr. Pangar. E se estende essa saudação para quem nos acompanha a partir de casa. Estamos cá mais uma vez para discutir em torno daquilo que são os cenários políticos, económicos e sociais a nível do nosso país. Exato. Algum ponto prévio para o debate de hoje? Bem, o meu ponto prévio vai exatamente para a tomada de posse. Mas em todo o cenário da tomada de posse vai exatamente para o primeiro discurso do presidente Daniel Francisco Chapo. É que ouvimos o discurso todos, mas depois começamos a ouvir muitas vozes no sentido de que ele teria feito uma cópia do discurso. Eu queria recordar a toda a gente que, para quem acompanhou os manifestos de quase todos os partidos políticos no âmbito da campanha eleitoral, aqueles pontos eles estavam distribuídos em quase todos eles, os partidos, principalmente os partidos que concorriam às presidenciais, nomeadamente o MDM, a Renamo, o Venâncio Mondlane e a Frelimo e o próprio Daniel Chapo. Então, aquilo tudo foi uma espécie de compilação. O Daniel Chapo compreendeu que cada um ali trazia um ponto que era importante, que ele podia buscar e capitalizar para a sua governação. E, de facto, ele fez em jeito de discurso de abertura e demonstrando aquilo como seu projeto de governação. Agora, a questão de ser cópia, é preciso compreender que todos que estiveram nesta campanha eleitoral são moçambicanos. Então, cada um de nós é chamado a contribuir com alguma ideia, com alguma atividade ou algum ato para que o nosso belo Moçambique conheça, de facto, um pensamento ou uma linha de desenvolvimento. Então, eu não vejo muito espaço para que, de facto, tenhamos que levantar a ideia de que o Daniel Chapo não tem ideias próprias, porque aquelas ideias são de moçambicanos e ele, como representante desses moçambicanos, de facto, viu-se numa posição que lhe dá, de facto, essa oportunidade e essa autoridade para ele usar essas ideias em prol do benefício comum. Exato, obrigado. Então, sei que não é de costume questionarmos os pontos prévios. Na opinião do Mulungu, acha que não é necessariamente uma cópia, mas sim uma recolha de diversas ideias para trazer aqui a esta governação. Sim. É que se nós pegarmos ali o discurso, principalmente a questão da eliminação do vice-ministro, ouvimos com alguns quadros do Partido Frelimo, mas também ouvimos mais com Venâncio Mondlane devido à sua capacidade de explicar o seu próprio manifesto. Ele teve mais exaustão a explicar esse assunto da eliminação da figura do vice-ministro. A questão da criação do Tribunal de Contas esteve no manifesto do MDM e era muito bem explicado com exaustão por parte
parte do MDM. A questão do livro, da distribuição do livro nas escolas, acompanhado do formato digital, ouvimos com algumas figuras da RENAMO no âmbito da campanha eleitoral. Então, esta foi uma coleta que, para mim, foi uma coleta bem feita por parte de Daniel Francisco Chapo, porque todas essas figuras que eu aqui mencionei são moçambicanos. Então, sendo moçambicanos, é importante que todos nós contribuamos com ideias, e são essas ideias que ele recolheu. Se eu estivesse numa posição em que ele recolheu a minha ideia de facto para implementar no seu projeto, eu estaria satisfeito porque me sentiria na posição de quem está a contribuir de facto para o desenvolvimento do nosso país. Exato, muito obrigado. Se também passo a saudar, Dr. Pangai, muito boa noite, seja bem-vindo ao debate político e aproveite também a deixar o ponto prévio. Super, boa noite, Dr. Camilo, boa noite a todos. Mulungu, boa noite, telespectadores. Vamos agora poder partilhar aquilo que é a conjuntura nacional nossa moçambicana, que é nas questões políticas. Como ponto prévio, eu tenho uma certa preocupação com relação a um certo esfriamento das nossas relações com a Rússia, sobretudo, e China. Nós temos visto nos últimos dias uma pouca intervenção da Rússia com relação ao nosso país. Não se fala muito da nossa relação com a Rússia e com a China. É verdade que temos aqui alguns acordos comerciais, sobretudo com a China, mas me parece que alguma coisa aqui está a acontecer para que esses países que muito fizeram para a luta de libertação de Moçambique, é a China e a Rússia que apoiou em grande medida no treinamento, assim como no equipamento das forças de libertação de Moçambique. Mas nos últimos dias me parece que nós estamos muito mais inclinados para o Ocidente, que nos colonizou, e provavelmente, se nós formos a ver, a maior parte dos recursos que o país tem estão sendo neste momento explorados pelo Ocidente, o qual explorou ao país, em detrimento, por exemplo, desses países que é a Rússia e China. Não estamos a dizer aqui que eventualmente não estaríamos satisfeitos com qualquer imperialista, seja o Ocidente, assim como a Rússia e a China, mas temos que nos acautelar, porque esses aqui podem estar com algum rancor e podem se sentir que estão sendo colocados de fora depois de nós termos recebido um maior apoio por parte desses países. Mesmo aquela morte do embaixador da Rússia que tivemos aqui, o pronunciamento da Rússia foi bastante seco com relação àquilo que ocorreu. E até agora, eu não sei se já houve ou não a substituição do embaixador da Rússia que perdeu a vida em Moçambique. E duvido que tenha havido. E se não houve, não constitui isso uma preocupação com o país? Por que isso está a acontecer? Era preciso poder pesquisar muito bem com relação à nossa ligação com a Rússia e a China, não uma submissão, mas uma forma de poder evitar eventuais conflitos em caso dessas potências mundiais ficarem aborrecidos com o regime atual, com Moçambique, e começar aqui a financiar grupos que eventualmente poderão lutar contra o próprio país. O último ponto prévio tem a ver com a relevância da televisão de Moçambique. Eu acho que é preciso poder devolver a dignidade da televisão de Moçambique. A televisão de Moçambique houve um momento em que quase toda a sociedade ela não podia perder aquilo que, sobretudo, o telejornal, dentre vários outros programas. Mas, de algum momento para cá, a televisão de Moçambique perdeu a sua dignidade, perdeu a sua relevância. Tudo isso, provavelmente, é porque a televisão de Moçambique está sendo usado pelo Partido Frelimo para divulgar os seus programas, para poder fazer outras. Então as pessoas acabam, aquelas que não apoiam o Partido Frelimo, acabam não poder dar relevância à televisão de Moçambique. Eu aqui tenho uma sugestão. O Partido Frelimo é um partido grande. Por que não fundar a sua própria televisão, a sua própria rádio, onde não vai enfrentar
essas acusações de que está a usar meios públicos para poder divulgar a questão do programa do seu partido, entre várias coisas. Eu acredito que o Partido Frelimo tem essa capacidade. E desta forma, a televisão de Moçambique, que é a televisão pública, ficaria essencialmente a poder dar esses programas educativos, que são muitos que correm naquela televisão. Mas muitas vezes as pessoas já não assistem à televisão de Moçambique, porque eles conotam de que a televisão de Moçambique é do Partido Frelimo. E desta maneira, a população moçambicana, a sociedade moçambicana está a perder muitos programas educativos, porque as outras televisões, muitas das vezes, elas estão mais preocupadas com questões comerciais, com outras questões, mas a televisão pública, ela fala daquilo que está acontecendo no país, por exemplo, como os diversos empreendimentos que estão sendo construídos no país são divulgados massivamente pela televisão de Moçambique, o desempenho do governo muitas vezes é divulgado pela televisão de Moçambique. Então, a partir da altura em que, depois de apresentar esses programas, dar relevância dos programas do Partido Frelimo, as pessoas acabam, portanto, fazendo com que não tenham aquela necessidade de poder. Então, nós estamos a perder grandes investimentos na televisão de Moçambique, que deveria educar a sociedade, inclusive aqueles programas culturais, a divulgação da cultura moçambicana que tem passado pela televisão de Moçambique. Mas muita gente já não assiste. Se você for a ver no período de coisa, se ele tem o controle, no período do pico da telejornal, há de ver que a maior parte das pessoas hoje estão nas televisões privadas. E isso não é bom o que está acontecendo. Então, liberte-se a televisão de Moçambique para que ele ganhe a sua dignidade, a sua razão de ser, que é de construir um país nosso e que é de todos nós possamos efetivamente ver aquilo que é da sociedade moçambicana, não de uma questão partidária. Salve casos dessa questão das eleições, programas específicos em que a televisão pública ela é obrigada a fazer isto, mas em condições normais, não pode, de alguma maneira, favorecer um ou outro partido, porque isso está a tirar a dignidade, está a tirar, inclusivamente, todo o esforço que está sendo feito para poder divulgar os programas de construção social deste país. Muito obrigado. Exato, muito obrigado, Dr. Pangaia. Camilo, seja bem-vindo ao debate político. Muito obrigado, Chusupa. Boa noite, caros telespectadores. Boa noite, Dr. Pangaia, Dr. Lungo. Espero que este debate que a gente traz hoje, os temas que a gente traz hoje aqui, sejam de interesse e que a gente consiga atingir aquilo que são as expectativas daqueles que nos assistem através da televisão FTV. Agora, não sei se eu vou direto ao ponto prévio. Sim, fica à vontade, Camilo. Não vou falar da tomada de posse, porque acho que vamos falar logo a seguir com o tema, mas ia trazer aqui, primeiro ia me solidarizar com as vítimas dos ciclones, não é? Manifestar aqui a nossa solidariedade para com todos, e que estamos a ver que há muitas mensagens do Instituto Nacional de Meteorologia no sentido de que nos precavermos em relação àquilo que pode acontecer nos próximos dias. Então, mais uma vez, um apelo a todos para se precaverem e estarem em lugares seguros para que não sejam atingidos pelas tempestades que se avizinham. Eu ia trazer aqui um tema que de alguma forma está a preocupar a sociedade, que é a questão da invasão dos terrenos em algumas zonas da cidade de Maputo e província, não é? E alertar aqueles que de alguma forma possam ser, digamos, aliciados a comprar terrenos, a não fazer, pelo menos por enquanto, as autoridades locais não tomarem as medidas desejadas. Num outro ponto pelo qual a gente faz uma reflexão deste movimento todo que está a acontecer, de facto, acho que os maiores culpados disto tudo são as próprias, digamos, instituições locais que, de alguma forma, não fazem valer aquilo que é a entrega de um doate a cada cidadão ou coletividade aqui no nosso país. Vou falar no sentido geral.
as populações, neste caso, invadem locais e até quintas já com infraestruturas, etc. Porque, se nós formos a ver, recuamos no tempo, na zona de Xiango também tivemos um pouquinho desse movimento, e na altura do David Simão, houve uma negociação em que aquelas quintas que tínhamos na zona de Xiango foram diminuídas, né? E negociadas e tal, porque as pessoas não fazem o aproveitamento de terra, não dão jus àquele doate que as pessoas têm. Agora, também temos que perceber uma coisa, de que as instituições têm que trabalhar. As pessoas que têm o doate têm um prazo de validade para as atividades pelo qual foi atribuído o doate e não o estão a fazer. Não é? Então, esses espaços devem reverter às instituições, não é? Como os municípios, etc., as administrações, etc. E tem que haver um trabalho dessas instituições de catalogar esses espaços que não estão a ser aproveitados, para que não haja este tipo de situação e depois, de alguma forma, sejam reparcelados para entregar às populações. Agora, também temos que criticar aqueles que invadem propriedade privada, não é? Porque, de alguma forma, aqueles espaços são privados. Agora, podemos ir atrás, mas também os procedimentos não são esses. Primeiro tem que haver uma reversão para o Estado e depois a atribuição para aqueles que pretendem fazer o uso e aproveitamento da terra. Mas o maior apelo aqui é para aqueles que possam ser, digamos, seduzidos a comprar esses terrenos que foram invadidos. Por precaução, nós temos que perceber primeiro que o dono daquela terra tem um documento. Se é doate, se é o documento que tem, mas tem um documento de pertença. E para qualquer pessoa que tiver que construir naqueles espaços, tem que requerer as instituições. Portanto, para requerer essas instituições, vamos encontrar uma série de dificuldades para poder exercer, digamos, direito sobre aquela terra. E é por isso que eu estou a falar desta questão de direito à aquisição de espaços, né? As pessoas têm direito à aquisição de espaços. Agora, se extrapolou o tempo disso, isso são outros 500. Portanto, temos que ter um pouquinho de atenção em relação a isto e também chamar a atenção àqueles que se fazem essas terras. Não sei qual é o intuito, ouço falar, há muito debate em relação a isso, e eu criei também algumas vezes debate nas redes sociais em relação a isto. Sabemos que há pessoas envolvidas, como chefes de quarteirão, secretários de bairro, etc., e até pessoas do município, etc. Vamos ter que, de alguma forma, fazer um trabalho de responsabilização e andar atrás daqueles que andam a perpetuar este tipo de situação. Agora, os municípios e as administrações têm que fazer o seu trabalho de saber se há efetivamente o uso dessas terras. Exato. Muito obrigado, Camilo. Caro telespectador, nós vamos observar uma curta pausa e já voltamos para continuar com o nosso debate e esperamos que permaneça deste lado. Até já. Olá, meu povo, eu sou o Guni e quero fazer um convite especial a todos para que acompanhem aqui na FTV o Debate Político. Programa este que tem como objetivo conversar sobre os seus problemas, sobre os seus anseios e trazer soluções. Viva! Sou Camilo da Silva, assista Debate Político aqui na FTV. Saudações, sou Alves Menungo, acompanhe aqui na FTV o Debate Político.
família, eu sou o Manas Laser e desta forma eu passo para lhe fazer o convite a assistir o programa FTV Hits. Programa este que vai ao ar de segunda a sexta a partir das 16h30. Eu só quero este, mas ninguém. Essa distância entre nós não me faz bem, não me faz bem. Hey menina, valoriza tua melanina, pois ele aqui te deixa mais linda. Aqui você acompanha todas as novidades do mundo da música, atualizações das carreiras dos artistas. A música é baseada em fatos reais, como é que é? Nada, quem me dera conhecer alguém assim. Qual é o critério que o Rolê usa para poder fazer seleção das pessoas com qual trabalha? É um bocado complicado, bro. Misturas já são de DJ Dilson. Vídeos e muito mais. Juntamos como mil, seja mais humilde. Fiquem sempre ligados ao bom do entretenimento aqui no programa FTV Hits, na televisão FTV. Estamos de volta à segunda parte do nosso debate, caro telespectador. É nesse espaço que vamos trazer temas importantes, como o discurso do Presidente da República e também a questão do futuro do Vilaço Mundial em meio às perspectivas da estabilidade política. E também o anúncio de greve dos funcionários públicos e, sobretudo, vamos falar a questão do pastor que diz que arrendamento inclui a restituição do seu voto. Este pastor que estava mesmo na missa interreligiosa, que o principal anfitrião foi o Presidente da República, Daniel Francisco Chapo. E, finalmente, vamos trazer um pouco aquilo que aconteceu nas nossas instalações, ateamento do fogo que decorreu na madrugada de hoje. Telespectador, eu passo primeiro a dar esse espaço e desejar também boas-vindas ao nosso ilustre convidado, Guni. Muito boa noite mais uma vez, seja bem-vindo ao nosso espaço e eu quero que comece por analisar a questão do próprio discurso do Daniel Francisco Chapo, Presidente da República de Moçambique, quando este estava a ser investido como o chefe de Estado. Boa noite, Luís Supa, boa noite, colegas de painel. Boa noite a todo o povo moçambicano, de Rovuma ao Maputo. Em especial, também quero desejar um ótimo dia, um ótimo final de dia, melhor dizendo, e que haja força naquelas famílias que foram vítimas de um pequeno ciclone que passou aqui pelo nosso país e aquele ciclone que também já havia passado, acho que é o Chipo, se não estou em erro, que continuem a recuperar-se. Bem, em torno do discurso do Presidente da República, investido no dia 15, no caso antes de ontem, eu penso que, de certa forma, ainda há muito a vermos em torno daquilo que ele falou, porque, modesta parte, falou bonito, falou aquilo que supostamente nós já víamos, como todo ser humano, como todo moçambicano vê. Não é novidade para ninguém que o país precisa de reformas, o país precisa de mudança e essa mudança não vai acontecer se não houver reformas, porque, como ele mesmo já diz, não podemos fazer as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Então eu penso que sim, falou bonito a princípio, trouxe aqui uma abordagem mesmo muito fulcral para aquilo que são os nossos problemas. Contudo, se me permite, eu penso que realmente ainda vamos ver, porque só das primeiras ações que nós vimos eu ainda tenho algumas dúvidas se realmente Daniel Chapo vai conseguir cumprir aquilo que ele promete. Porque são ações, ou a primeira ação no caso, que foi essa mudança de nomes, de ministérios, e não eliminação, no entanto, que tal, porque penso que há muita coisa ainda a ser eliminada, há muita coisa ainda a ser trabalhada. Só a título de exemplo, eu ainda não percebi qual foi a necessidade de separarmos o Ministério da Economia e Finanças para termos dois ministérios, não é? E nós sabemos que os ministérios, vamos assim dizer, serão entidades separadas, esses dois ministérios, no caso de Finanças e Economia, e vão precisar de suas infraestruturas. Então, eu ainda não percebi, mas penso que no decorrer dos dias vou perceber melhor
o que isto significa. E também, a quando destas secretarias que ele eliminou, penso que ainda não fez nada, porque é lógico que sim, eram secretarias inúteis, não restam dúvidas quanto a isso, mas nós ainda temos 10 secretarias de Estado ainda disponíveis ou em funcionamento, e eu não sei o que vai acontecer com essas 10, mas penso que também, de certa forma, não são úteis aos planos, vamos assim dizer, que ele apresentou de fazer Moçambique ser diferente. Não é? Até porque, diga-se de passagem, que as funções de um secretário de Estado e de um governador são similares, a não ser que agora tenham mudado, mas até então o secretário de Estado vem ocupar aquelas funções que o governador ocupava. Então são duas pessoas a fazer coisas similares, ou se não estiverem a fazer coisas similares, são duas pessoas que estão a fazer um trabalho que poderia ser feito por uma pessoa. Então por isso é que penso que daquilo que ele eliminou, ainda vamos ver o que vai acontecer. E aquilo que falta por eliminar, ainda vamos esperar para ver se Daniel Chapo vai eliminar, até porque não podemos cobrar muito dele, só são 48 horas, estaríamos a ser injustos se começássemos já de antemão a pressioná-lo para tal. Mas é importante dizer que nós somos julgados pelas nossas palavras, isto não vai fugir, tanto de mim, tanto do presidente Daniel Chapo, tanto de qualquer outra pessoa. Então, penso que ainda temos muito por ver, esperemos que sejam coisas boas a serem vistas, porque não fica bem neste contexto em que o Partido Frelimo se encontra, termos mais um presidente que faz promessas e tem dificuldade de cumpri-las. Não fica bem. Exato. Muito obrigado, Guna. Vou consigo, Alves Mulungu, até porque trouxe em seu ponto prévio. Faço-lhe a mesma pergunta sobre este posicionamento do Presidente da República, recém-eleito. Sim, eu acho que terei ouvido ou terei lido no discurso do presidente Daniel Francisco Chapo que ele vai diminuir os poderes do secretário de Estado nas províncias, de modo a evitar essa ingerência por parte do secretário à governação do governador. Então, eu acho que haverá aqui, se calhar, ele como alguém que passou dessa posição de governador, sabe muito bem como funciona a questão de estar a governar uma província onde tem um secretário de Estado que foi eleito pelo Presidente da República. Então eu acho que ele e sua equipe vão de facto criar mecanismos para a diminuição dos poderes do secretário de Estado para que este não crie uma determinada ingerência. Mas também é preciso perceber que o erro que nós temos, que é clássico, é que as ideias sempre existem, mas sempre falhamos na operacionalização. A questão da operacionalização, ela é que sempre demonstra muitas dificuldades. Por quê? Porque nós não temos entidades fiscalizadoras sérias para, de facto, acompanharem essa operacionalização desses projetos. Porque se nós tivéssemos essas entidades, iam pegar nestas pessoas que foram confiadas para implementar esses projetos e responsabilizá-los pelos falhanços desses projetos. Mas nós não temos visto isso. Então, eu gostava imenso que nesta governação do presidente Chapo, que ainda é prematura, ela de facto tivesse estas componentes que aqui levanto, de modo a haver aqui uma questão de fiscalização, que é muito importante para responsabilizar aqueles que não estão comprometidos com a causa de Estado, aqueles que não têm sentido de Estado. Devem ser responsabilizados para que não tenhamos, de facto, essas conotações no final do mandato. Por quê? Estas pessoas que no final do dia não contribuem em nada, elas prejudicam não só a governação, mas também o desenvolvimento de uma nação. Colocam em risco e colocam em causa o desenvolvimento de uma comunidade. Uma comunidade com estas promessas todas fica esperançosa de uma determinada mudança, mas terminados 5 anos, esta comunidade não vê nada refletido em suas aldeias, em suas cidades. E a título de exemplo, nós tivemos aqui uma promessa de transportes aéreos. Por mais que nós, como moçambicanos, tivéssemos a consciência de que não havia espaço nem condições para termos essas construções ou esse transporte aéreo, ficamos com a expectativa de que eles viessem se redimir, viessem se retratar ao povo e explicar que, olha, de facto,
houve exageros nesta promessa, de facto não temos capacidade para efetivar. Mas nós não vimos nesse sentido. Então há uma necessidade deste governo entrar com esta capacidade de, caso perceba que houve uma falha, houve um atraso, justificar-se. A justificação, ela sempre coloca o governo muito próximo à população. E isso é importante. A questão de pedir desculpas não é per si uma demonstração de fraqueza, é uma demonstração de virtude. Então, o governo do Daniel Francisco Chapo tem que cultivar essa ideia de pedido de desculpas. Qualquer tipo de erro, qualquer tipo de pronunciamento, como nós tivemos com a ideia das 3 refeições por dia, a ideia de cada família moçambicana tem 4 a 5 viaturas nas suas residências, porque os reclusos gastam, em média, cada recluso 700 meticais diários. Esses posicionamentos, no final do dia, devem ser chamados a essas figuras a, de facto, prestar contas à sociedade, a, de facto, se redimir perante a sociedade. Então, nós esperamos que esta materialização deste projeto, ela tenha, de facto, um elemento importante, que é esta questão da fiscalização. Agora, quanto à questão do futuro do Venâncio Mondlane, eu acho que esta governação do Daniel Francisco Chapo, ela pode determinar em parte este futuro. Porque numa primeira fase, para a implementação disto tudo que nós levantamos aqui, que é o seu projeto, a sua determinação, a sua efetividade, ela só pode ser possível caso esta figura, o Daniel Francisco Chapo, presidente da República, tenha um espaço para trabalhar com o Venâncio Mondlane, porque o Venâncio Mondlane tem as massas, tem o controle do povo. Tendo o controle do povo, ele tem uma pretensão, ou seja, ele vai criar aqui uma espécie de governo de sombra. Criando este governo de sombra, vai atrapalhar muito aquilo que é a governação do Francisco Chapo. Então é preciso que ele tenha a visão, tenha a audácia, acima de tudo, de convidar esta figura para trabalhar consigo, para que o seu plano ele conheça, de facto, um brilho. Porque esta figura tem um controle de uma boa parte da população. E hoje mesmo ele diz que fará uma live a convidar as instituições a uma espécie de movimentação que ele vai indicar durante 100 dias. Então, não sabemos se as instituições de facto vão cumprir isso, a população vai cumprir isso. Mas é preciso estar ciente de que ele tem a capacidade de movimentar as instituições, porque movimenta as massas a obedecerem aquilo que é o seu plano. Então, é crucial que se trabalhe com o Venâncio Mondlane, não pode ser ignorado durante essa governação. Tem que ser convidado à mesa, porque ele também tem alguma palavra para a nossa nação moçambicana. Exato, obrigado. Doutor Pangaé. Muito obrigado. Bem, eu vou procurar comentar um ponto apenas, que é da redução do número de ministérios. Estou a prever algum conflito que vai ocorrer em face de descontentamento por parte de alguns quadros que vão ter que ser movimentados. Falamos, por exemplo, nessa fusão de ministérios. O Ministério da Educação, que vai incorporar o Ministério da Cultura, o Ministério da Ciência e Tecnologia e Ensino Superior. Então, temos aqui 3 máquinas que vão ser unidas num único ministério. Vai haver necessidade de poder garantir com que os quadros que faziam parte desses ministérios, eles possam ser reorganizados. Então, significa isto que o presente ano provavelmente vai ser para reorganizar o aparelho do Estado. Esses ministérios vão precisar do novo estatuto, esses ministérios vão precisar do regulamento interno e, por conseguinte, acompanhado com tudo isso, o reenquadramento dos agentes portanto, dos funcionários e agentes do Estado. Alguns aqui sairão como um búfalo ferido
Porque sairão de um ministério para o outro, neste caso vão se enquadrar no coisa, e obviamente, dificilmente vão ocupar os mesmos cargos que eles tinham nos respectivos ministérios. Então, é preciso aqui desenhar um programa forte de reenquadramento dos funcionários que vão ser fundidos em diferentes ministérios. É preciso repensar aqui nas mordomias que cada um desses quadros tinha no respectivo ministério, porque alguns, obviamente, terão que deixar algumas pastas de chefia, até aos secretários. Portanto, estamos a falar de secretário de gabinete, por exemplo. Então, teremos um momento extremamente turbulento na função pública durante esse período em que vai se fundir os ministérios. Agora, há uma outra questão aqui. Para além de eliminar os ministérios, alguns ministérios, é importante também perceber que existem órgãos que não deveriam existir nos próprios ministérios. Criaram-se muitos órgãos dentro dos ministérios. Por exemplo, essa questão de cada ministério ter um órgão que se chama Fundo, por exemplo, de Energia, Fundo de Agricultura, Fundo de Água, Fundo de Estrada, isso separado do ministério. São órgãos que, quando você analisa aquilo que é a função do ministério e esses órgãos que foram criados, acabam, portanto, sobrecarregando a estrutura do ministério. Então, era importante que, para além de ter reduzido os ministérios, também se reduzisse os órgãos que foram criados aparentemente para poder acomodar algumas figuras nesses ministérios. E isso até acaba criando aí irresponsabilidade dos setores. Porque quando se faz essas subdivisões de um setor, acabamos não conseguindo responsabilizar a quem deve realizar esta atividade. Então, eu aqui exorto para que, nesse processo da reorganização do aparelho do Estado, não se crie novamente inimigos que depois daqui vão começar a sabotar as próprias instituições. Alguns sairão de um determinado ministério como diretores nacionais, provavelmente não vão continuar a ser diretores nacionais. Alguns sairão de um determinado ministério como chefe do departamento, depois no outro ministério não vai ser chefe do departamento. E os benefícios que eles tinham, aquilo que tinham como regalias que tinham, provavelmente vão perder. E esses vão criar situações anómalas nos ministérios. Então, é um grande desafio que vai acontecer durante esse período. Exato. Obrigado, Camilo. Bom, vou fazer aqui a análise do discurso. Tenho aqui uma cabulazinha da investidura de Daniel Chapo. Eu achei o discurso de tomada de posse do presidente Daniel Chapo com um tom pragmático e com um compromisso muito firme com as mudanças estruturais que visam renovar o nosso Moçambique. Para mim foi um discurso que combinou a esperança com aquilo que é o realismo, não é? E abordou de uma forma, digamos, muito direta os desafios sociais, económicos e políticos que o nosso país atravessa. Um dos pontos fortes que eu apontei aqui foi o reconhecimento das dificuldades que os moçambicanos enfrentam com a questão do desemprego, com a questão da corrupção, da desigualdade social, das fragilidades nos setores da saúde, da educação, das nossas instituições, não é? Ele apontou isto como pontos fracos que encontrou e priorizou no seu discurso a estabilidade social, o combate à corrupção e apoio direto à juventude. O presidente Chapo demonstrou aqui que fez uma leitura sensível àquilo que são os anseios populares e colocou-se acima de tudo como um líder próximo do povo, não é? No entanto, mais para frente ele apresentou uma proposta de reorganização do governo
com isto tudo que nós estamos aqui a falar, que foi a redução dos ministérios, a eliminação da duplicidade de funções executivas, como é o caso da questão da Secretaria de Estado, onde ele diminuiu esta questão de Secretaria de Estado provinciais. Ele propôs a concentração desta figura para supervisão e monitoria. Então, para mim, já foi, de alguma forma, muito perspicaz nesse sentido, e depois mostrou que está preocupado com a eficiência administrativa quando faz esta redução, porque acaba por fazer redução de custos, não é? Nós também temos que perceber que a eficácia dessas abordagens que ele acabou de fazer vai depender muito da capacidade de implementação e o compromisso, acima de tudo, político, daqueles que vão sentar-se nestas cadeiras, acima de tudo, se conseguirem respeitar aquilo que são as metas estabelecidas, porque o Presidente Chapo deixou muito bem claro que vai procurar saber das metas que são dadas a cada uma dessas figuras que vai para o governo. E depois, por outro lado, o discurso dele acabou por enfatizar aquilo que é o combate à corrupção com medidas concretas, não é? Como a criação de uma central de aquisição e até a criação de uma figura que é o inspetor-geral, não é? E esta figura é independente, já tivemos essa figura na altura de Samora Machel, o que pode marcar, assim, digamos, uma ruptura com aquilo que era a prática que prejudicava o desenvolvimento do nosso país, porque as UGEs são o centro de corrupção do nosso país, não é? Mas temos que perceber também que a corrupção é um problema endémico, não é? E vai exigir muito, mais do que aquilo que são as medidas formais que Daniel Chapo trouxe, mas, acima de tudo, a fiscalização e, digamos, a responsabilização. E isso requer a participação da sociedade civil, e cada um de nós tem que ser um ator para que esta questão do combate à corrupção se torne uma realidade. Exato. Por outro lado, temos a questão da juventude. Ele focou nesta questão da juventude, na promoção do empreendedorismo, na desburocratização, e acredito, na minha opinião, são passos importantes para combater o desemprego e estimular o crescimento econômico no nosso país. A criação de oportunidades para mulheres e jovens demonstra um compromisso muito forte de inclusão social e equidade do género. Também temos que perceber que algumas dessas promessas podem gerar muitas expectativas dentro de cada um de nós, não é? E com as reformas, com as reformas no setor de saúde, educação e habitação, o desafio será traduzir estas todas promessas, não é, em ações tangíveis, especialmente quando há muito, digamos, quando temos dificuldades financeiras no Orçamento Geral do Estado, não é? Para poder fazer o que quer que seja. Então, no modo geral, o discurso foi muito bem estruturado, equilibrado, com uma mensagem de unidade e renovação. O Presidente Chapo definiu um caminho claro para resolver os problemas estruturais de Moçambique, mas agora a credibilidade neste discurso vai depender da rapidez e eficácia com que essas medidas forem implementadas, não é? A transformação proposta no discurso de Daniel Chapo é muito ambiciosa, mas o sucesso vai depender de uma liderança muito coesa, não é? Da transparência, da mobilização popular para acompanhar e exigir estes resultados. Exato, muito obrigado, Camilo. Vou mesmo consigo para fazer ainda uma ponta. Estamos perante um novo governo e ainda assiste-se aqui à prevalência de alguns problemas, como a questão dos próprios funcionários públicos, esses que vêm reivindicando vários direitos.
a contra-resposta sua neste presente tema que acabamos de discutir, e ainda podes fazer uma ponte diretamente com a questão da greve dos funcionários públicos. Muito obrigado. Bem, eu só queria mesmo acrescentar naquilo que o Camilo estava aqui a dizer. Bem, é muito difícil nós fazermos, por exemplo, um controle de metas quando ou se as nomeações que o Daniel Chapo fizer forem com cunho político ou forem com inclinações políticas. Por quê? Porque se eu coloco alguém num cargo por confiança e não por competência, eu não posso esperar daquela pessoa metas. Porque muitas das vezes, aquela pessoa que eu estou a colocar por confiança, quer seja política ou qualquer outro tipo de confiança, pode ser que seja uma pessoa que não tem condições técnicas ou profissionais para alcançar estas metas. E nós temos muito isto no nosso país ou no nosso governo. Particularmente, eu sou uma das pessoas que acredito, do fundo do meu coração, mesmo sem ser de partido nenhum, acredito que Daniel Chapo pode ser uma pessoa muito boa, quer seja de coração, quer seja em capacidade técnica ou profissional para governar o país. Pode ser. Só que o pecado de Daniel Chapo, vamos assim dizer, entre aspas, é ser de um partido que no momento não se encontra bem, ou que já vem há muito tempo arrastando muita sujeira debaixo do tapete e hoje a sujeira foi exposta. Mas olhemos para um aspecto muito importante que aconteceu nos últimos dias. Nós temos a Presidente da Assembleia da República, que foi Ministra do Trabalho. Qual é o balanço que a gente faz vamos dizer assim, da prestação que ela teve como Ministra do Trabalho? Tivemos as manifestações, tivemos esta confusão toda no nosso país, mas por baixo daquelas manifestações temos muitas reclamações sociais, ou muitos problemas sociais, como desemprego, fome, por aí vai, etc. Como Ministra do Trabalho, que iniciativas nós vimos que estiveram voltadas para a juventude? Nada contra ela como pessoa. Eu gostaria mesmo de deixar aqui bem claro, não tem nada contra ninguém, nada contra nenhum partido, até porque eu não sou de nenhum partido. Se eu tiver contra um e outro, não ganho nada e também não perco nada. Mas qual foi a prestação dela como ministra? O que é que nós vimos como ministra? Porque essas ações que o Daniel Chapo, por exemplo, esteve a falar quando do seu discurso, que não, para os jovens vamos investir para o financiamento de atividades empreendedoras e tudo mais, seria da própria ministra do Trabalho quando teve as pastas na sua mão. Mas não vimos isso. Hoje estamos a ver como Presidente da Assembleia da República. E depois estamos a ver já com a sua família lá. Então, a pergunta que eu faço é, que metas ou existe competência nela para esperarmos metas? Compreende? Ou por outra, não havia uma outra pessoa, uma outra entidade em condições de o fazer? Ou de ser a Presidente da Assembleia da República, por exemplo? Então, são questões como estas que, na minha opinião, geram todo este caos que nós depois já vemos de ver agora com a greve dos funcionários. Porque se eu coloco alguém que, vamos dizer assim, não tem competências profissionais e técnicas para aquela posição, é mesmo por questões ou mera questão de confiança, logo aquela pessoa não vai conseguir ter um plano de trabalho que satisfaça ou que vá de encontro com a realidade dos funcionários ou com a realidade do país. E como consequência nós acabamos tendo esta desordem, este caos social que nós vivemos e estamos prestes a viver. Porque eu não quero acreditar, e eu digo até de passagem, já disse isso em outras oportunidades, o Partido Frelimo é um dos partidos em Moçambique que tem quadros para certas funções para poder o país andar. Mas se nós continuarmos a nos colocar em posições por questões de confiança, o que vai acontecer é que aquelas pessoas não vão conseguir dar conta do recado e vamos ter os problemas que estamos a ter. Digo isto por quê? Porque hoje estamos às portas de uma greve, que já vimos outras também a nível do setor público, estamos à porta de mais outra greve e vamos continuar a viver assim, greve atrás de greve, greve atrás de greve, e não porque a greve, no seu, vamos dizer assim, no seu termo em si significa vandalismo ou significa destruição, mas é uma constante insatisfação. Nós não podemos viver num país em que constantemente estamos insatisfeitos. Quer dizer, em todos os setores estamos insatisfeitos, em todos os setores não conseguimos olhar e dizer que, poxa, pelo menos aquele setor podemos esperar alguma coisa boa. Então, se continuarmos assim, a colocarmos por confiança, se o Daniel Chapo, no caso o atual Presidente da República, investido no dia 15,
continuar ou seguir a mesma linhagem de nomeações por confiança, este país vai entrar em colapso, porque já estamos mesmo às portas de um colapso. Então é importante mesmo com que aconteça isso. Agora, no tocante a estas greves que nós estamos a ver dos funcionários, dando sequência a isto que já havia dado início até, eu penso que o país, neste momento, como eu venho dizendo já em outras oportunidades, precisa pôr a mão na consciência para de fato e de verdade nós andarmos. Porque imagina, já tivemos greve nos hospitais, agora vamos ter esta greve, não sabemos em que setores, eu não vi ainda em que setores, só vê que vai ser uma greve mesmo a nível geral, em conta do 10º setor, 13º. E os professores, nós já estamos a vir com eles já em greve, e depois vamos ter um cenário em que, mesmo que o país volte à normalidade, sem manifestações, há de voltar a entrar a um cenário em que não há normalidade. Porque não há onde ter aulas, estamos agora às portas de exames de admissão e por aí vai. E já há crianças que não fizeram exames finais no ensino médio. Então, nós vamos voltar a ter um país que vai sair de um problema, que é este, vamos dizer assim, não que seja a pessoa em si um problema, mas vamos sair desse problema das manifestações eleitorais e vamos entrar num problema de não ter profissionais para dar andamento ao Estado. Então, o país vai entrar de novo em colapso. Mas tudo isto por quê? Porque nós não estamos a pôr a mão na consciência e chamar aqueles atores principais para nós resolvermos esses problemas. Não é? Então eu penso que tudo começa daí. Essas nomeações que o Daniel Chapo vai fazer precisa mesmo averiguar as competências, as qualificações desses indivíduos, que é para não termos um país em colapso. Exato, muito obrigado, Kelvin Gone. Alves Melongo, no que tocante o anúncio da greve da função pública. Bem, essa greve da função pública, ela foi adiada por muito tempo, ou seja, nós ficamos numa questão latente das greves, ou as greves elas sempre existiram, mas de uma forma silenciosa. Mas depois de 21 de outubro, as greves elas passaram a ganhar vida, ou seja, as pessoas quando viram que os moçambicanos conseguiam de facto se fazer às ruas para marchar em prol daquilo que eles acreditam como sendo os seus direitos, as várias instituições como professores que pertencem ao Ministério da Educação levantaram-se. Os médicos estiveram a marchar nas ruas e a gritar em bom tom que não se devia matar o povo moçambicano. Então, são várias esferas sociais, são várias instituições no nosso país que têm um problema. E quando nós percebemos a fundo todos esses problemas e todas essas pessoas são trabalhadores, são funcionários e agentes do Estado. E quem, de facto, eu ouvi aqui o Gune colocou muito bem, Margarida Talapa esteve como ministra do Trabalho. Eu acho que ele até romantizou um pouco o Gune. Devia ter dito, de facto, que a Margarida Talapa não fez nada como ministra do Trabalho. E nós, em Moçambique, conforme eu dizia, não temos aqui uma fiscalização, porque devia se levantar dados. Os dados é que devem estar ao seu favor, para, de facto, eles te recolocarem ou te conduzirem para uma outra posição. Não se pode, olha, como Presidente da Assembleia da República, se nós temos um problema com o Presidente da República, quem assume o posto mais alto do nosso Estado é a Presidente da Assembleia da República. Agora, nós questionamos, será que a Margarida Talapa tem capacidades, tem competências para assumir este país, no caso que isso acontece? Então é preciso ter análise, não é só olhar na questão, às vezes, de agradecimento ou de chamar alguém por uma proximidade familiar. É preciso olhar para a questão das consequências. É para isso que o Manuel Kant escreveu a obra A Crítica da Razão Pura. Era mais ou menos para mostrar que o intencionalismo versus o consequencialismo, isso deve ter sido sempre em conta quando está para se tomar uma determinada decisão. Então, essas decisões, elas vão criando sempre amaranhados para o nosso Estado. Vão sempre nos colocando numa situação desarticulada.
articulada. E quando nós temos isso, nós começamos a perceber que as pessoas já não trabalham com uma determinada vontade. Por quê? Porque você lhes impôs um diretor que eles conhecem e sabem que não tem competência. Nós mesmos crescemos ou estudamos nas grandes universidades do nosso país a fazer testes dos nossos docentes, a fazer trabalhos dos nossos colegas que trabalham em alguns ministérios. Então, quando você faz um trabalho para um funcionário de algum ministério, tu percebes que, afinal de contas, esta pessoa está a ocupar uma posição na qual não está capacitado. Então, é preciso termos em conta isto tudo e não ser ignorado, sob pena de nós entrarmos em convulsões atrás de convulsões. E é isso que Moçambique está a transformar-se. Nós vamos entrar agora numa greve, os polícias também, já ouvi, também vão entrar em greve, porque não tem o 13º. O problema do 13º, o Adriano Maleane, infelizmente, ele pronunciou-se numa altura errada, num local errado. Ele podia ter o feito através de um documento, ele podia ter arranjado um momento certo para se pronunciar e não naqueles moldes, porque naqueles moldes percebeu-se que ele não valoriza muito a entrega desse tipo de informação para indivíduos que estão à espera deste valor para comprar um material escolar para mandar os seus filhos a essas escolas precárias que nós temos no nosso país, com este nível baixo de educação. Então, ele devia ter escolhido um momento com palavras bem escolhidas, frases bem desenhadas para informar as pessoas, porque este é um assunto sensível, lida diretamente com problemas de violência estrutural, lida com aquilo que a pessoa quer mandar à mesa para os seus familiares. Então, é muito sensível. O Adriano Maleane, infelizmente, naquela idade, não podia, de facto, se expressar a esses moldes. Então, são esses pronunciamentos, são esse tipo de atitudes que nós estamos a assistir por parte do nosso governo que vão criando essas fissuras ao nosso Estado. Amanhã vamos ver até algumas figuras que nós não esperávamos que fizessem manifestações. Vão fazer neste país. Não esperávamos que os juízes ameaçassem em fazer manifestação. Até um juiz nesse país quer justiça. É muito estranho isso. Temos que começar a perceber o que é que se passa a fundo. Há algumas figuras que são escolhidas para fazer parte dos nossos governos que não estão para prestar serviço público, estão para boicotar o nosso Estado. Exato, muito obrigado. Longo, doutor Pangai. Sim, é o seguinte, o Adriano Maleane não foi da iniciativa dele de poder anunciar que não havia 13º. Quem provocou isso é aquele que apresenta o programa Balanço Geral da Miramar, que até disse a repórter que estava lá, olha, pergunte ao Adriano Maleane sobre o 13º. Então, eis que aquela repórter chegou aí, procurou saber. Primeiro entrou com uma questão amena aí, assim, e foi chapado com essa questão. Aí ele não tinha como, senão mesmo dizer a verdade. Não podia mentir que existe ou não. O grande problema aqui é desse governo que terminou. Ser reativo, não é proativo. Ele deveria efetivar aquilo que o doutor Mulungu está a dizer. Deveria ter tido essa iniciativa de poder anunciar aos funcionários públicos de que não haveria 13º no ano passado. Então, quando ele não o fez e as pessoas estavam à espera, só ele ia anunciar isso depois de ser questionado, ficou um reativo e a notícia não chegou a bom agrado aos funcionários. Mas, acima de tudo, essa questão da greve dos funcionários, ou manifestação dos funcionários, reivindicação dos funcionários, seja qual for o nome, ele tem um motivo de ser. O grande problema é que dentro da função pública existem elites. Todos são funcionários e agentes do Estado. Mas já há órgãos que são criados nos ministérios e que esses órgãos acabam sendo detentores de fundos e criam respectivas tabelas salariais, criam condições diferentes de qualquer outro funcionário, mas está dentro do Ministério.
que se visite, por exemplo, os fundos, os gabinetes que são instituições públicas que se dedicam apenas na questão de negociação de fundos. Você chega nos gabinetes que eles têm, os salários que eles recebem, abismais, diferentemente do nível central que é o próprio Ministério. E eu agora começo a questionar, por que razão em que a negociação de fundos seja um órgão diferente do coisa que não que seja um órgão agrupado no próprio Ministério, mas é um órgão diferente que está a funcionar num local diferente, com escritórios diferentes, o PCA para esse fundo, e você chega naquele e condições totalmente diferentes em relação ao Ministério. E vários órgãos são criados. Eu posso dar exemplo, essa questão, quando falava da duplicação de funções. Por exemplo, o setor de águas em Moçambique é gerido por 9 instituições. 9 instituições que estão a trabalhar só para o setor de água. Temos a Direção Nacional de Abastecimento de Água. Temos a Direção Nacional de Gestão de Recursos Hídricos. Temos a Administração de Infraestruturas de Abastecimento de Água. Temos o Fundo de Investimento e Patrimônio de Águas. Temos a Autoridade de Regulação de Águas. Temos a Autoridade Regional de Abastecimento de Água Sul. A Autoridade Regional de Água Centro. A Autoridade Regional de Água Norte. 9 instituições a poder fazer gestão de águas de Moçambique. Mas só para poder ver. Então, nessa nova estrutura que isso aqui não acontece só no Ministério das Obras Públicas de Habitação. Em vários outros ministérios vai encontrar esses órgãos a fazer a mesma coisa. Todos eles a tratar assuntos de água. 9 instituições, com diretores nacionais, com PCAs, dentre vários outros. O que o Ministério está a fazer aqui? Você vai no Ministério de Energia, vai encontrar vários outros órgãos. São institutos que puluram, não sei, de um lado para o outro, mas por assim simples coisa. O presidente aqui anunciou a redução dos ministérios. Mas se for a ver aquilo que existe em cada ministério, órgãos que foram criados para acomodar individualidades e que, na verdade, não fazem nada. Todos eles a receberem dinheiro do erário público. Mas vamos ver. 9 instituições. Vamos ver aquilo que é a cobertura de abastecimento de água no país. Esse número todo deveria garantir que 24 horas por dia, se calhar, o país tivesse água. Mas não é isso que está a acontecer. Então, é preciso que esse desafio que o presidente Chapo apresenta, ele chegue até aos ministérios e dissolva vários órgãos que estão a fazer a mesma coisa, duplicação de atividades. E no fim do dia, não há quem que é exigido, quem faz o quê? Porque todos eles estão... As fronteiras das atribuições de cada um desses órgãos são imaginárias e dificilmente de poder encontrá-las. Então, é nesse contexto em que exige-se que possa eliminar essa proliferação de órgãos e garantir da mesma maneira que se reduziu os ministérios, deve-se reduzir os órgãos inúteis que estão alicerçados a cada ministério. Exato. Muito obrigado, Dr. Pangaia. Eu vou mesmo com o Camilo, faço-lhe a mesma questão e peço uma interligação com a questão da greve e também pode introduzir a situação do pastor que diz que teve uma revelação divina e este que acabou dizendo que o arrendamento inclui a questão da restituição do voto em plena a uma missa interreligiosa. Bom, eu acho que o que faltou ao longo destes últimos tempos, estou falando da última governação de 10 anos, é não ter a sensibilidade de atender os sinais. Todos os sinais foram dados, não é? E, acima de tudo, não houve a sensatez de poder atender os sinais que foram dando em diversos setores e diversas
sensibilidades da esfera. Não vou falar só da questão das áreas profissionais. Vamos falar até da sociedade no seu todo, da população. Houve sinais para tudo, para isto tudo que nós estamos a viver. Então não houve a capacidade de poder perceber isto. E, acima de tudo, a governação fugiu, quer dizer, distanciou-se muito, tanto do povo como das próprias, digamos, quando eu falo do governo, eu falo das instituições. Ficaram muito longe daqueles que devem servir. E isto acaba por gerar esta convulsão toda que nós estamos a viver aqui, tanto da população. Nós não podemos separar a população, o povo, daqueles que fazem as instituições, porque eles também são povo, não é? Então, está tudo isto interligado e nós não podemos separar. Agora, Chapo tem uma tarefa muito árdua, porque está a herdar esses problemas todos. Tanto o Chapo como aqueles que vão ser escolhidos para poder fazer parte da equipe de governação do Chapo. Ele deixou muito bem claro que a equipe que ele está a criar, ou que ele já criou, não é para se servir, é para servir. A partir daí, acredito que esta convocação à manifestação do setor público, né? Acho que de alguma forma vai ser atendida, pode não ser atendida de imediato. Se, no entanto, como estavam a falar aqui os meus colegas, acredito que o Chapo vai olhar para esta questão da meritocracia para poder indicar ou nomear aqueles que vão seguir os destinos de várias instituições do Estado. Então, esses têm que ter a capacidade de discernimento de, acima de tudo, ir buscar uma coisa que se perdeu ao longo de 10 anos, que é o diálogo, não é? Começar, porque as pessoas entendem-se conversando. Então, nós temos que chegar perto a estas áreas profissionais, conversar, perceber, apesar de nós já sabermos quais são as inquietações, digamos, mais alarmantes, mas tem que se conversar para que porque as coisas não podem ser resolvidas da noite para o dia. E por isso é que eu falei da herança que Chapo e a sua equipe vai ou está a herdar da governação passada. E esta problemática das manifestações no setor público é uma das heranças e os problemas são conhecidos. Agora, como é que vamos resolver? Nós apelamos ao longo dos anos, ao longo do ano passado, para que o governo conversasse com esta classe trabalhadora e não houve essa sensibilidade, porque alguns problemas foram resolvidos de imediato face a esta questão de eleições, etc, etc. Mas não foi resolvido tudo. Os problemas estão lá. Se nós perguntarmos os técnicos de saúde, profissionais de saúde, se têm condições de trabalho, não têm. Pode até ter os seus problemas de salário resolvidos, mas as condições de trabalho têm, que eles reivindicam também, está lá no caderno de reivindicação deles. Não tem. Os professores que fazem de tripas de coração para poder dar aulas às crianças em condições deploráveis, que a gente sabe quais são. Não precisamos estar aqui a enumerar. Como é que ele vai continuar a dar aulas? Eu ainda não vou entrar para aquilo que é a reivindicação, que é de bolso, do próprio. Condições de trabalho. Estão lá, os professores reclamam isso. Condições de trabalho. Vais para a polícia, idem. No setor público em geral, vamos encontrar a tabela salarial, que é aquilo que ainda não está resolvido. Então, é uma série de coisas que está a se herdar, que precisa de ser, digamos, de alguma forma resolvidas num curto espaço de tempo, não é? Não estou a dizer que as outras coisas não sejam prioritárias, mas estas são prioritárias para nós pormos a máquina a funcionar. Pelo menos que seja, nem que seja a meio gás, mas a máquina tem que estar a funcionar. E para funcionar, estes técnicos, estes profissionais, têm que estar de alguma forma acomodados e com alguma satisfação. Não digo uma satisfação plena, mas alguma satisfação. Então este governo que vai entrar agora tem a obrigação de agora, que se saírem hoje mesmo, aliás, acho que alguns nomes já estão aí a sair, e aqueles que vão saindo, a primeira coisa que tem que fazer, se tiver a ver com a área ou o setor onde ele está, é ir abraçar estas classes trabalhadoras e poder perceber
Só aí é que nós vamos sair deste imbróglio. Exato. Para que isto não seja mais um problema, porque há outros problemas estruturais que o governo tem que resolver. Então, vamos começar por aí para pôr a máquina a funcionar, para depois pegar outras áreas. Agora, a questão do padre, pastor, não é padre, pastor. Exato. Eu tenho uma ideia em relação a esses pastores, eu vou chamar insurgentes, né? ou surgentes, não sei. Mas eu tenho uma ideia em relação a estes pastores que não passam de uns aproveitadores. Todos eles. Porque vão ao bolso daqueles que nem têm. Mas porque acreditam ou têm fé, têm crença, e eles aproveitam esta fé, esta crença dessas pessoas para ir no bolso das pessoas. Não é? Não percebo e nem sei como é que a coisa é feita. Eu acho que o Ministério, não sei se ainda vai continuar, não vi ainda. Quer dizer, vi, mas não sei se ainda está lá na Justiça os assuntos religiosos. Tem uma função preponderante de poder, não sei se é fazer um exame a esses pastores que andam aí em garagens, etc. Não sei como é que vai ser, mas tem que haver ordem na casa. Não é? Porque os pastores proliferaram ali tipo cogumelos. O tsek, vamos lá falar do tsek, que é que a gente conhece, né? O tsek. Os pastores apareceram tipo a planta do tsek nos nossos quintais. Isso para mim é perigoso, porque acabamos de perder o controle da sociedade, acabamos de perder o controle até deles mesmos. Eles acham-se Deus. Como é que tu estás numa reunião convocada para a reconciliação, paz, etc., e vais criar desordem? Quem é que segue uma pessoa dessas? Eu não estou a dizer que ele não tenha razão de se invocar, até se calhar tem 1001 razões, mas não é naquele contexto, porque aquela reunião foi convocada num contexto, não é? Imagina lá eu aqui no programa começar a tirar roupa, faz sentido isso? Faz sentido. Então é mesmo que eu estou aqui a tentar dizer, que aquela reunião é uma reunião com propósito. Se ele é uma pessoa idônea, com esses princípios bíblicos todos que nós temos, cada um de nós tem, eu, felizmente ou infelizmente sou muçulmano, com princípios no Alcorão. Não é? Se ele tem os princípios bíblicos, acredito que podia engolir aquilo tudo que ele tinha para dizer e que gritou ali, para não criar problemas, mais problemas do que nós já temos na sociedade, e encontrava um momento próprio para poder falar o que ele quisesse, não naquele instante. Não é? Eu até podia dizer mais, e falei em off, que eu faria com ele, se fosse, porque não faz sentido aquela atitude de uma pessoa que de alguma forma merece um respeito. Se é aquele que é o portador da palavra de Deus, não é? Merece um respeito. Agora, se você não respeita o local onde você é convocado, é um privilégio você ter sido convocado para aquele lugar. Exato. Não é? Foi com o respeito que o fizeram. E ele desrespeitou aquela gente toda. Não o conheço, não sei o que ele proficia, nem sei. Tentei procurar saber qual é a congregação dele, nem encontrei. Então, só por aí, está a perceber? Já é um pouco complicado. Das pessoas todas que eu contactei para poder me dar, ok, para ele falar aquilo, qual é, né, a raiz dele, onde é que ele começa, para eu poder fazer uma ligação com a atitude dele, não encontrei. Exato, obrigado, Sr. Camilo. Doutor Pangaia. Muito obrigado. É o seguinte, a religião tem um papel importante na sociedade, não é? A religião, escola, família, deve ser respeitado, no sentido de que todos eles contribuem para a moral, inclusivamente, neste caso na escola, saber fazer e ser. Então, ultimamente, o que está acontecendo com os regimes é procurar pegar a religião para suportar os regimes, não é? E é exatamente isso que está a criar confusão no país. Nós vemos hoje a questão da Igreja Anglicana, que insistentemente continua a poder suportar o atual regime no poder. Vimos quem sempre esteve em frente dos processos políticos, pelo menos nos últimos 10 anos, não é? E o que essa igreja está fazendo? Veja só que naquele lugar
segundo aquele coisa, diz que primeiro houve um profeta que disse de que o presidente foi eleito por Deus. Esse profeta não se mandou calar. Mas aquele ali que disse de que não, é que aqui houve roubo de votos, esse tinha que se mandar calar. Então, onde está o tratamento aqui igual para essas duas partes? A melhor coisa era deixar todos falassem aquilo que lhes aparecesse na alma. Porque o que vimos aqui é que as pessoas devem falar aquilo que o regime quer ouvir. Mas não é bem assim. Então, eu não vi a razão de poder escorraçar aquele pastor naquele lugar. Porque se fosse assim, também deveria ter escorraçado esse profeta que disse de que o presidente foi eleito por Deus. Então, é nesse contexto. Só uma pergunta, Dr. Pangaia. O profeta que diz que o presidente foi eleito por Deus estava nas bancadas ou era uma das pessoas que estava ali, posso dizer, no pódio, uma das pessoas indicadas? Independentemente de estar no pódio ou não, mas estava dentro da reunião. Esse teria sido procurado por onde ele estava e ser escorraçado. Já que esse indivíduo aí foi escorraçado porque disse de que não. Ele também estava a profetizar. O outro profetizou de uma maneira, ele também profetizou da maneira dele. Os dois deveriam ser escorraçados, neste caso. Então, para evitar escorraçar alguém ali, o que deveria se fazer era de manter todos lá, deixarem de falar tudo o que eles querem, no lugar de poder fazer aquilo. Aquilo é uma vergonha. Eu acho que, neste caso, o presidente Daniel Francisco Chapo, ele perdeu a oportunidade de poder... parem dali, deixem ele falar o que ele quer. E faria muito bem. Mas numa situação daquelas, foi um balde de água fria. Agora, há uma chamada de atenção aqui ao presidente. Hoje foi atacado verbalmente com aquele pastor. Mas amanhã, não sabemos de que maneira ele vai ser atacado. Então é preciso que dentro desse período, enquanto o país estiver numa situação desta natureza, evite fazer reuniões públicas com pessoas assim, porque nós não sabemos o que cada um pode fazer. Da mesma maneira que não se sabia o que aquele pastor ia fazer ali. Atacou ao presidente verbalmente. Mas podia não ser verbal o ataque. Então é preciso que o presidente Daniel Francisco Chapo... Só uma pergunta de insistência, Dr. Pangaia. Neste momento está a dizer que o pastor atacou o presidente verbalmente. Ainda assim, assume que este pastor deveria permanecer na sala, uma vez que Dr. Pangaia diz que este pastor atacou ao presidente. Devia ter permanecido na sala. Por que nós estamos dizendo dizer atacou? Porque considerou-se que o pastor atacou o presidente por ter havido a segurança do presidente a poder lhe retirar. Então isso mostra claramente que o presidente sentiu-se atacado. Exato. Razão pela qual ele saiu. Exato. Então, nesse contexto estamos a dizer que não tinha que haver aquela atitude. Aquela atitude é condenável. Exato. Porque o que aconteceu é que aquele pastor falou de coisas que não gostou o presidente e por conseguinte foi escorraçado, mas aqueles que falaram coisas que o presidente gostou mantiveram-se na sala. Agora, tirando dessa questão agora como uma exortação, uma recomendação, que o presidente tenha o cuidado de poder juntar multidões para poder dar algum programa ou se explicar algum programa, porque tudo indica que ainda há fissuras no país. Temos muitas famílias que perderam seus entes queridos. Se calhar até cerca de 500 mil de pessoas morreram nesse período. Muitos deles morreram depois de serem baleados, foram para casa, não tiveram assistência, não sei lá quem, e morreram nas suas respectivas casas. Não sabemos disso. Se calhar temos esse número de pessoas que morreram. O que está a acontecer com os familiares desses entes queridos que foram mortos por balas do regime? Exato. Será que eles estão felizes neste momento? Imaginemos, por exemplo, depois de ter reunido com os religiosos aí, se calhar aqui daqui a nada vai querer juntar com a juventude.
Exato. Vai convocar uma reunião com os jovens. Os jovens vão deixar lá. E não se sabe o que cada um daqueles jovens vai trazer consigo para aquela reunião. Então nós queremos continuar com essa ideia de os antigos presidentes. Em cada momento falamos, eu orgulho Moçambique falar do antigo presidente Joaquim Chissano, antigo presidente Armando Emílio Guebuza, antigo presidente Filipe Jacinto Nunes, e queremos vir terminado o mandato de Chapo, antigo presidente de Chapo. Eu orgulho isso para o nosso país. Isso não está a acontecer em muitos países. Então, se nós nos brincarmos aqui, se a segurança do presidente não puder proteger melhor e selecionar os encontros que ele vai ter, é preciso que tenha cautela nisso, porque este cenário aqui denuncia a insegurança que pode ocorrer nesses encontros públicos que o presidente está a convocar. Exato, muito obrigado, doutor. Desculpa, Chisupa, só queria Queria- fazer um queria comentário passar- mesmo, posso- só para posso- não perder o fio Não, de raciocínio. eu gostaria que escrevesse seu fio Tá de bom, pensamento tá bom. e quando chegar a sua vez eu Tá bom, vou lhe tá dar bom, a sem palavra. problema. Alves Molongo, mais uma vez eu faço a questão mediante este pronunciamento, até porque o doutor Pangai aqui já deixou ficar a sua opinião. Sim, é preciso compreender o objetivo desta reunião religiosa. O objetivo dessa reunião religiosa é abrir um espaço para uma reconciliação nacional, fazer uma oração em jeito trazer aqui uma prosperidade a essa governação do Daniel Francisco Chapo. Mas também esse pastor é preciso perceber que ele representa ou é um sinal do que Daniel Francisco Chapo, como presidente da República, vai enfrentar em todo o seu mandato. Porque há uma erosão de legitimidade por parte do governo. E esta erosão de legitimidade sempre vai conhecer ou sempre vai ter que conviver com esse tipo de atitudes. Agora, a atitude, ela per si, podia ter tido um tratamento, digamos, um pouco político. Digo político porque devia ter-se dado uma resposta àquele indivíduo para que aquilo não ganhasse muita mídia. Mas a atitude de escoraçar a ele da sala, uma sala onde tem religiosos, escoraçar um religioso, um líder de uma igreja e depois encarcerá-lo. Isto significa que ainda não temos abertura suficiente para ouvir opiniões contrárias. Este é um sinal. O outro sinal é que nós vimos os religiosos ali reunidos. Os religiosos, eles já estão a passar a sua mensagem clara. Qual é a mensagem clara? É o lambebutismo. Depois de do dia 21 de outubro, quando iniciam as manifestações e nós tivemos mortes no nosso país, eles deviam ter reunido, fazer vigílias em nome da paz a nível nacional. Por que agora, com a tomada de posse do Daniel Francisco Chapo? Isto é sinal de lambebutismo, é sinal de religiosos que estão hipotecados ao poder político, não estão a cumprir o seu papel como religiosos, como estava a dizer o Camilo. São esses que estão nas garagens, mas que no final do dia, além de extorquir o povo, vão lá prestar vassalagem ao poder político. E eu aqui queria chamar a atenção ao presidente Daniel Francisco Chapo para se distanciar desse tipo de pessoas, porque essas pessoas não vão lhe trazer algum conselho no sentido de governar o país com indivíduos competentes. Essas pessoas vão trazer a ele a imagem de que sempre é bem-vindo, vão trazer a ele a imagem de que ele está próximo do povo e ele vai começar a criar ilusões. E essas ilusões vão levar a ele a uma perdição política. E isso não pode ocorrer. Ele não pode abrir esse espaço. E olha, o Daniel Francisco Chapo, se tivesse sido inteligente neste cenário,
como era uma oração pela paz ou para abençoar o seu mandato. Ele devia ter dito a eles para chamar os outros concorrentes da última campanha eleitoral. Deviam ter estado lá o Suf Momad, o Venâncio Mondlane e o Lutero Sumango. Aquele que não comparecesse pudesse justificar que se calhar teve outro tipo de contratempos. Porque este seria um sinal de que ele está aberto para estar com todos. E aquelas figuras são importantes para a questão da paz. Tu não tens como alcançar a paz hoje sem aquelas figuras, porque aquelas figuras têm uma palavra na nossa sociedade. E o outro ponto, fazendo isso, não teríamos espaço para aquele pastor pronunciar aquele determinado tipo de palavras, porque ele ia ver que há aqui abertura para se trabalhar com todos. Então, ele compreendendo que só se chamou o Daniel Francisco Chá para aquela reunião, percebeu que se calhar ele devia ganhar o protagonismo, carregar as dores da maioria ou de uma parte da sociedade moçambicana e expelir naquele momento. Nós temos que perceber que as pessoas, hoje em dia, andam com cabeça quente. É só você andar na cidade de Maputo. Numa rua de sentido único, você encontra naturalmente dois sentidos. As pessoas estão a perceber que há uma desordem e estão a aproveitar-se disso. Então, o responsável ou a pessoa mais indicada para conseguir impor a ordem é o Daniel Francisco Chapo como presidente. Mas para impor essa ordem, ele precisa demonstrar isso com atitudes. Ele precisa chamar todas essas figuras interessantes. Precisa demonstrar moralmente também com os seus discursos que ele está preparado, está aberto para dialogar. Ele, no fim daquela cerimônia, devia ter se conduzido à terceira esquadra ou mandado a sua equipe à terceira esquadra e soltar aquele homem. Mas não o fez. Foram encaminhados lá advogados e aqueles advogados, no fim, ainda tiraram uma fotografia. Então, isto demonstra que ainda não estamos abertos para dialogar e para ouvir opiniões contrárias. Exato, obrigado, Lungo. Gune, é uma honra o seu momento de brilhar assim. Desculpa por ter dito que é questão de regra, não é? Claro, compreendo. Sem nenhum problema. Obrigado. Sem nenhum problema, não há crise quanto a este assunto. Mas eu queria dizer de antemão que concordo um bocado com cada um dos colegas aqui do painel, e só mesmo para acrescentar naquilo que eles disseram. Eu penso que, de fato, nós não temos vida social. Porque não é possível nós termos vida social onde não estamos abertos a ouvir críticas ou a ouvir opiniões contrárias. Porque eu penso que os ventos contrários, de certa forma, ajudam a direcionar as velas, não é? Por quê? Porque se eu consigo abrir espaço para as pessoas virem e dizerem que Gune é ladrão, Gune é sei lá o quê, apesar de ser ofensivo, se eu ocupo uma posição pública, aquelas opiniões me ajudam a medir como é que eu estou a ser visto fora. Por quê? Porque a minha pessoa ou a minha figura pública influencia de forma positiva ou negativa naquela sociedade. Então, isto para dizer o quê? Não quero dizer que a postura do pastor, ou sei lá quem é esse padre ou pastor, foi das melhores, não é? Porque aparentou criar um clima de desestabilização, mas é importante com que aquele tipo de cenário, ou semelhante, ou que haja abertura para aquilo, que haja abertura para as pessoas expressarem suas opiniões, expressarem aquilo que pensam, porque senão nós vamos ter um governo igual à investidura do dia 15, a portas fechadas, onde não se deixava entrar pessoas que não tinham convite. Mas sendo que, supostamente, o presidente foi eleito pelo povo, 65%, aliás, do povo votou no presidente, mas este povo não teve acesso à tomada de posse, na sua maioria. Compreende? Não vamos dizer que aquelas pessoas estavam ali correspondem a 65% da população. É verdade que é a nível do país, mas temos também aqui em Maputo pessoas que votaram nele, deviam estar ali, não é? Mas isto para dizer o quê também? Que até Emmanuel Macron já levou chapada do cidadão. Então nós não podemos ter problemas desta natureza. Nós não podemos ter um país onde quem fala algo diferente ou algo contrário é crucificado.
como dizia o Azagaia, se te matam de dia é por conta da tua rebeldia. Não podemos ter um cantor que tenha até espaço para tirar estes discursos nas suas músicas, porque no nosso país, quem aparentemente não é do partido X, aparece no dia seguinte morto. Não podemos, porque senão vamos continuar a ter um governo, como dizia o colega Camilo, que não consegue prestar atenção aos sinais. Por quê? Porque os sinais lhe são, vamos dizer assim, de certa forma, lhes são fechados. Porque eu acredito até que talvez o presidente Nyusi, ou ex-presidente Nyusi, vamos assim dizer, ainda é uma questão de hábito, se tivesse tido a oportunidade de ver os sinais, talvez teria tido uma postura diferente. Por quê? Porque se nós temos um cenário onde estavam aqui os colegas a dizer que estamos rodeados por lambibotismos, não vamos conseguir ver o que realmente está a acontecer, porque aqueles lambibotas que estão ao nosso lado vão nos garantir que estamos bem lá fora. E quando chegarmos lá fora, vamos nos deparar com uma situação em que um pastor desce de nível até aquele ponto de criar um vucu-vucu ali. Compreende? E também, só mesmo para acrescentar e dizer que esta não é a primeira vez, nesses primeiros dias do ano, que isto acontece. Tivemos mesmo no próprio dia 12, se não estou em erro, na Assembleia da República, uma música que a Elvira Viegas, na minha opinião, estava a mandar ali uma indireta. Aquilo para mim não foi uma música de comemoração. Na minha opinião, foi uma música que era mais indireta do que de comemoração. Nós tivemos também, no próprio dia 15, não sei se é Sheikh, não sei se é Maulana, vai me perdoar, Camilo, se eu usar o termo errado aqui para a religião, mas penso que é um pastor da religião muçulmana, que na sua oração também fez uma oração. Claro, uma oração, eu respeito todo tipo de oração, nada contra a oração, mas fez uma oração que, de certo modo, tocava aquilo que a sociedade vem falando sobre o que está a acontecer em Moçambique. E aquilo que a sociedade vem falando é totalmente contrário, é totalmente desfavorável ao nosso governo do dia. Então, se continuarmos assim, nós vamos ter esses cenários onde, em momentos que não devia ter esse tipo de opinião, em momentos que não se devia ter esse tipo de cenário, nós vamos ter. Compreende? Exato. São momentos de festa, de celebração. Como o Camilo bem dizia, era um momento de oração e reconciliação. Não há necessidade de termos um pastor a ir criar confusão. Exato. Mas por falta de abertura, por falta desta vida social, vou assim dizer, nós vamos ter nesses momentos estas pequenas coisas que não ficam bem, mancha a nossa imagem. Imagina, nós expormos para o mundo afora que temos pastores que fazem aquilo. Não faz sentido nenhum. Só para acrescentar o que estava a dizer e não concordo. Eu mesmo vou para si, Camilo, depois dele ia para si, e queria que deixasse também ficar seu comentário sobre o ataque que recebemos aqui nas nossas instalações, sobre indivíduos desconhecidos que atearam fogo logo mesmo nas nossas instalações. Não sabemos ainda um assunto por se desenrolar. A sua opinião sobre isto, para podermos fechar, porque já estamos mesmo à reta final. Okay, não concordo muito quando fala da questão do lambibotismo, porque é tal questão que estou a tentar dizer. Aquilo é uma cerimónia com um propósito. Então não se tratava, por isso é que todas as sensibilidades religiosas foram convocadas para ali, independentemente se estás contra ou a favor do sistema. Então não entendo na perspectiva, respeito, mas não entendo na perspectiva de que haja um lambibotismo. Agora, tu ires contra aquilo que é o que quer que seja, há formas de tu dizeres, e principalmente quando tu és um líder. É aí que eu critico. Há formas de tu dizeres um não, há formas de tu dizeres um não concordo, há formas de tu dizer, não é um líder que vai ter aquele comportamento. E acredito que ele foi tirado, penso que foi um exagero ter levado até a esquadra, mas bastava lhe tirar do recinto onde estava a decorrer a tal cerimónia de reconciliação e paz, era o suficiente. Porque, primeiro, no meu entender da coisa, nem Chapo, nem a mulher, nem quem estava ali está habituado àquilo que é o protocolo de Estado. Quem manda nesses momentos, por mais que tu levantes como chefe de Estado e mandes parar uma situação, o protocolo de Estado tem uma palavra a dizer em tudo o que tu fazes. Então nós não podemos encarar que o Chapo podia levantar, podia dizer, não, há um protocolo de Estado. O Chapo até podia levantar e dizer, senhores, parem com isso. O protocolo achar que aquilo ali é uma ameaça. E mandar para si ao Chapo. O protocolo de Estado tem essa autonomia de o fazer. Então nós não podemos fazer uma análise no sentido, eu estou a criticar o momento, porque ali foram chamadas todas as sensibilidades religiosas, independentemente, nem olharam se você é contra, se é a favor, se é não sei o quê, não.
Se você é contra, se é a favor, se não sei o que, o martelo está batido. Vamos olhar aquilo para o bem maior. E tu, como líder religioso, tens que olhar para aquilo que é o bem maior. Para mim, o bem maior é esta reconciliação. É Moçambique. Somos todos nós. Exato. Isto é que é o bem maior. E aquele senhor não olhou para isso. Olhou para o umbigo dele, para o ego dele. É aí que eu critico, não sei se faço perceber. Não, tá. Exato, obrigado. É por aí que eu estava a criticar. Sim. Então, pessoas como essas têm que em algum momento fazer uma reflexão daquilo que eles representam na sociedade. E naquele momento não o fez. Agora, indo para a questão lamentável, mais uma vez lamentável, hoje, de facto, a questão do povo no poder subiu a qualquer um. Passas de qualquer lado, achas que tens que arriscar, tens que partir, tens que fazer, fazes. Infelizmente estamos nesta perspectiva e não vamos aqui à procura de culpados, porque o mal está instalado, né? O que é que nós temos que fazer? Temos que, através das televisões, podemos repudiar o ato, etc, etc. Mas a consciencialização está acima de tudo, não é? Todos nós temos que chamar a consciencialização. Agora, temos que perceber quem é que a tem, para você chamar a consciência. Porque não faz sentido, tu estás a vir de onde tu estás a vir, olhares, porque vocês fazem o vosso trabalho, têm estas instalações para fazer o vosso trabalho. Está a vir de onde está a vir. Aqui é uma televisão, esses aqui falam muito, ou não sei o que pensaram na altura, pegam ali entre as grades, atiram acho que foi gasolina, não sei o que, e incendeiam. Quer dizer, não faz muito sentido, porque isso é consciencialização, é consciência, não é? Porque vocês fazem um serviço para servir, até para servir a eles. Eles mal sabiam que vocês têm câmaras, por exemplo. Então imaginar agora irmos atrás deles, prender, se calhar tem família, percebes? São coisas que fazem inconscientemente. Atitudes mesmo, não de pessoas com família, que foram educados, se calhar os pais se virem isso. Depois, quando são chamados de vândalos, insurgem-se. Mas aquilo é uma atitude de vandalismo. Não tem outro nome. A atitude que eles fizeram aqui na porta da FTV é uma atitude de vandalismo, pelas imagens que eu vi. É de vândalos. Não é uma atitude de alguém que tem consciência. Para eu pedir a ele para ele recuperar a consciência. Duvido. Então, nós hoje temos uma parte de pessoas que neste momento perderam a consciência e se acham donos da razão. Nem têm noção do que é uma televisão, o que implica isto, se isto tudo fosse pelos ares, ou pelo fogo, neste caso, né? Nem tem consciência. Nem tem consciência do que é queimar o carro de alguém, não tem consciência do que aquela pessoa batalhou para o ter. Então nós temos agora um trabalho muito grande e, acima de tudo, vou voltar a dizer, não vale a pena nós estarmos a apontar o dedo. Interessa nós termos um trabalho cívico, de consciencialização, não é? Acho que a partir desses episódios que vamos tendo, ainda bem que não foi uma situação de prejuízo, não é? Mas é de um alerta que hoje a televisão já não pode ficar só com uma pessoa a guardar e não sei o que, já temos que pôr um batalhão. Se viram um BTR aqui vão dizer não sei o quê. São essas coisas que a população não tem em conta e acha que é um excesso. Não é um excesso, é segurança. Não é? Exato, muito obrigado, e hoje, Camilo. Só para terminar, hoje temos um problema grave, é que cada um de nós já tem um problema de segurança. Tem medo de sair de casa, porque tu não sabes o que vai acontecer na rua. As empresas privadas, já vimos como estão fechadas, acabaram-se por se isolar em chapas. Tu já não tens acesso a uma vitrine em muitas lojas. Por quê? Por causa dessa questão de segurança. Tu só vês o que tem dentro da loja quando elas estão abertas. Quando estão fechadas, tu não tens acesso. Então é um pouquinho disto que vamos tornar uma cidade fantasma, cheia de medo, por conta desse grupinho, porque não são todos, são pouco, é um grupo de pessoas que faz isto, perpetua esse tipo de situação. Então há um trabalho muito árduo de consciencialização e de vigilância acima de tudo, porque temos que chamar agora a questão da vigilância pública,
de cada cidadão, cada um de nós vigiarmos os outros, uns aos outros, para poder termos uma tranquilidade plena. Exato, muito obrigado, Camilo. Doutor... Sim, é o seguinte, a nossa sociedade perdeu valores. Tudo isso em face do desmando que este país tem estado a passar ano por ano. A sociedade aprendeu a atear fogo, destruir infraestruturas como pontes, como autocarros, desde lá depois da luta de libertação nacional. Os 16 anos passamos numa situação dessa, incendiar autocarros com passageiros lá dentro, destruir infraestruturas relevantes como, por exemplo, a ponte Dona Ana. Quer dizer, essas civícias todas é aquilo que a nossa sociedade aprendeu. E é isso hoje que faz com que as pessoas não pensem nem um minuto em incendiar um silo. Onde está lá arroz, está lá comida, sei lá o quê. Não ensaiam de pegar um autocarro e incendiar. Por que de tudo isto? É aquilo que acaba constituindo o nosso ser e estar neste país. As guerras que nós passamos neste país, elas ensinaram esta sociedade a habituar destruição massiva das infraestruturas que nós temos, as poucas infraestruturas que nós temos. Quando nós entendemos, destruímos-las. Quando nós entendemos, tiramos vidas de qualquer maneira. Você está a imaginar o que vai ser este país nos próximos anos, depois desses baleamentos que foram televisionados? Crianças de 5, 10 anos assistirem as pessoas a serem baleadas e a suspirar morte. As câmaras de televisão exibiram isso. Então, qual é a sociedade que nós formamos numa situação dessas? Em que se mata, tira vidas de qualquer maneira? Em que se lança murro de qualquer maneira? Estamos a formar essa sociedade. Nós é que temos que nos sentir culpados por esse tipo de situações que tornaram-se hábitos no nosso país, porque é a nossa própria educação que nós estamos a oferecer a esta sociedade. Então temos que repensar na educação que nós estamos a ter. Exato. Pior agora de nós podermos politizar as religiões. A religião é que deveria desempenhar um papel importante para a formação da moral. Mas é essa religião que eu concordo de hoje está a virar de lambebotas. Mas os lambebotas são os líderes. Maioritariamente são os líderes dessas igrejas que estão lá para poder defender os interesses deles próprios. Maioritariamente os crentes não concordam com aquilo que os líderes dessas igrejas estão a fazer. Nós vimos durante a campanha em que algumas igrejas entenderam ir fazer oração para um determinado candidato ganhar as eleições. Mas quem autorizou aqueles líderes das igrejas para poder ir orar para aquele candidato ganhar as eleições? São os crentes. Será que todos os crentes foram votar naquele candidato que eles foram orar? O que aconteceu aí? Esta razão que o colega está a dizer que existe aqui alguns líderes lambebotas, e são efetivamente. O que tem que se fazer é que as igrejas elas devem orar para qualquer um dos moçambicanos que concorre à eleição, que Deus escolha no meio daqueles o melhor para dirigir a nação. Mas já quando você pega dentre vários candidatos e as igrejas escolhem um deles para orar para ele, então não estamos a fazer. É essa situação que está acontecendo. Aquele pastor não fez nenhuma confusão. Exato. Deixa-me terminar. Aquele pastor não fez confusão. Estamos mesmo fora desse tempo. Aquele pastor, o que aconteceu é que ele foi dizer coisas que o regime não gostou. E isso não pode. Ele não foi lá com o machado, nem com arma, não foi nada. Foi lá com o seu papel, começou a falar e a dizer coisas.
e aquilo que lhe vinha na alma. Da mesma maneira que os outros também foram naquele altar, foram dizer aquilo que vinha na alma. Então que deixasse a todos. Devia estar preparado para ouvir tudo o que estava a sair dali. E essa questão tem coisa. Só mesmo para terminar, aquela questão que nós dissemos, é preciso poder evitar encontros públicos neste momento, em que muitas famílias têm pessoas que têm os seus entes queridos que perderam, que ainda não há explicação. Muitos perderam os seus entes queridos na cadeia e não foram entregues os corpos para fazerem o enterro condigno. A Helena Kida não fez isso. Pelo menos até agora eu não vi nenhum familiar que foi entregue daqueles reclusos que foram assassinados na cadeia central aos respectivos familiares para eles fazerem o enterro condigno. Isso é humano. É essa questão moral que deve ser colocada no nosso país. O corpo de algum, seja ele criminoso ou não, ele tem que ser entregue à família para fazer o seu respectivo enterro. Então, só para terminar, é necessário que as igrejas, efetivamente, não podemos diabolizar as igrejas. Se nós diabolizarmos as igrejas aqui, ou se nós quisermos julgar que essa igreja é melhor que aquela, nós estamos a destruir o país. O que tem que fazer agora é chamar os crentes das igrejas, eles devem falar com os seus dirigentes que quando vão nessas reuniões políticas, não vão em nome da igreja, vão como cidadãos. Nunca falar em nome, que eu venho orar em nome da igreja X, porque isso distancia-se com alguns crentes que estão lá dentro. Exato, muito obrigado, Dr. Pangaia. Desculpa por ter lhe cortado várias vezes, porque nós aqui trabalhamos em função do tempo e o tempo não nos favorece muito, o nosso programa não tem todo o tempo que nós desejamos. Eu vou para o Mulungo, Alves Mulungo, a sua opinião com relação à questão do ateamento de fogo às nossas instalações e como considerações finais. Conforme se viu nas imagens, eu acho que foi algo pensado, elaborado, e as pessoas de facto tinham conhecimento das instalações, fizeram-na com o objetivo de, em relações internacionais, e especificamente em estudos de conflitos, chama-se Fear Factor, que é o fator medo. Fizeram de facto para implantar aqui medo às pessoas. Aquilo é uma ameaça, é um sinal de que há algo, que há um grupo, um determinado indivíduo que não concorda. Então ele resolveu de facto, ou o grupo resolveu de facto enviar a mensagem desta forma. Mas isto é resultante de falta de educação no nosso país. Nós temos uma educação precária, então as pessoas compreendem que de todas as formas sempre devem agir com violência, com demonstração do uso da força. Se nós tivéssemos, se calhar, uma educação de qualidade, nós, em boa parte, teríamos evitado esse tipo de cenários. Seriam cenários que não podíamos evitar com que acontecessem, mas podiam acontecer não de uma forma recorrente, como estamos a assistir agora. Seriam coisas assim, um pouco distanciadas uma da outra. Então, eu acho que aquilo, além de ter sido planeado, é lamentável que tente de facto silenciar uma televisão que está ao serviço do povo, está para informar o povo a tempo e horas sobre as incidências a nível nacional. É preciso tomar em conta esse tipo de sinais, mas caberá às entidades competentes investigar e ir atrás dessas figuras para que elas sejam responsabilizadas por esse ato, porque não se pode tolerar isto em nenhuma parte do nosso país e em nenhuma parte do mundo. Então é preciso mesmo de facto que haja aqui uma responsabilização. Então tudo fica nas mãos das entidades competentes, neste caso acho que será o Serviço de Investigação Criminal. Exato, obrigado Alves Mulungo. Kelvin Guni. Exato. Bem, no tocante a essa questão desta tentativa, vamos assim classificar, de danificar as instalações da FTV, eu penso que é um ato que precisa mesmo ser levado a sério,
por parte das autoridades policiais, até porque não pode acontecer isto que o colega Camilo esteve aqui a dizer, das empresas privadas terem problemas de segurança. Por quê? Porque se formos olhar a fórmula da receita do Estado, acredito que o Supra também entende um pouco disto, entra lá esta componente dos impostos que essas instituições privadas têm depositado nos cofres estatais. Então, se estas instituições privadas, como a FTV, por exemplo, ou a não ser que seja do Estado e eu não saiba, tem também uma contribuição que canaliza. E se esta instituição estiver se sentir insegura, vamos presenciar aquilo que vimos desde 21 de outubro para cá, onde algumas organizações não governamentais, em algumas instituições também, foram retirando o seu pessoal para os seus locais de origem. E isto mina, porque temos aqui moçambicanos. O apresentador é moçambicano, acredito que os cameramans também são moçambicanos, não fazendo distinção de nacionalidades aqui, mas tem aqui um povo que é acolhido, vamos assim dizer, face a este número crescente de desempregados no nosso país. Assim sendo, se a FTV sentir que não está mais segura, vai fazer como vimos também alguns armazéns que tinham medo de reabastecer-se, com medo de sofrerem um outro ato de vandalismo e acabarem entrando em prejuízo maior. Então, é importante que as autoridades policiais, gostaria de chamar a atenção aqui através destas câmeras, as autoridades policiais, que tomem em consideração este fato, porque não podemos ter este cenário, porque senão o país fica todo para trás, fica tudo reduzido a nada. E em jeito mesmo de considerações finais, eu gostaria muito de, neste momento, se o presidente Chapo tiver a oportunidade de nos ver aqui, convidá-lo a pôr os pés no chão. Este seria o termo correto, pôr os pés no chão no tocante a Moçambique, porque parece que Moçambique está a nascer agora de novo. Durante 50 anos, o Moçambique que tivemos após a libertação, ou antes da libertação e após a libertação, morreu, e agora está a nascer um outro Moçambique. Já é um Moçambique completamente diferente daquele que existiu há 50 anos atrás, há 30, 40 anos atrás. Então é preciso colocar os pés no chão e reiniciar o país, vou assim dizer. É verdade que este termo foi um dos termos usados no manifesto de Venâncio Mondlane, mas também o que o presidente falou hoje que não foi usado no manifesto de Venâncio Mondlane. Então, se me permite, vou usar este termo mesmo, que é preciso reiniciar o país, reiniciar a forma de pensar, a forma de olhar o país, porque nós estamos cansados. Digo isto porque estamos cansados. Estamos cansados de viver num cenário de incerteza, estamos cansados de viver num cenário como este, que a própria FTV também acabou entrando agora com esta situação de instabilidade por parte da segurança, não é? Onde conseguiu ter este cenário. E estamos cansados de viver num país assim. Precisamos mesmo de um país novo, precisamos de um novo Moçambique mais forte, mais próspero, mais seguro, mais estável em todas as esferas. É importante também voltar a dizer isto, seguro em todas as esferas. Não pode ter, por exemplo, só mesmo para terminar, um país onde o Estado, por exemplo, é considerado o maior patronato. Quando falo do maior patronato, estou a falar em que sentido? Não só em termos de empregabilidade, no que diz respeito à segurança e tudo mais, mas também quem mais supostamente é concorrido. Só vamos a ver quando temos concursos públicos, estava aqui a falar, acho o colega Camilo, sobre as UGEAs, quando temos os concursos públicos, todo mundo fica desesperado para poder ter um concurso ganho num Estado, porque acredita que o Estado paga bem, apesar talvez das suas supostas demoras. Mas isto não pode acontecer. Nós temos que ter um país onde o Estado é o último, vamos dizer assim, bem sucedido, onde os ministros e os outros agentes do Estado são os que menos ganham bem. E não porque tem que ganhar uma miséria, mas porque as outras esferas sociais, quer seja de forma mais direta, o setor privado, está tão bom posicionado no país que aquilo que o Estado consegue oferecer aos seus funcionários não é nada perto daquilo que o privado consegue dar. Então, para isto é importante mesmo reiniciarmos o país, é importante mesmo fazermos uma análise sincera, profunda,
para podermos reiniciar o país. Exato, muito obrigado, Kelvin Muito Guni, obrigado. e de igual modo agradeço a todos os painelistas que cá se fizeram presente. Caro telespectador, nós com promessas de voltar no próximo programa. Ficamos por aqui, aliás, a dizer que se for a mensagem que deixaram ficar que era de medo, nós sabemos que o medo é um relógio quebrado que impede que as pessoas alcancem o sucesso, e nós não teremos medo, nós faremos o nosso trabalho com zelo, profissionalismo, e aqui onde a nossa visão, a sua visão se torna uma realidade. Telespectador, ficamos por aqui com promessas de voltar na próxima sexta-feira. Até lá.